Beleza, galera? Então, a gente vai trabalhar com as periodizações do treinamento, com princípios da periodização do treinamento aplicados ao bodybuilding. A primeira coisa que eu queria diferenciar para vocês é a questão da programação e da periodização de treinamento. A periodização do treinamento, ela nada mais é do que eu pegar e eu realizar uma divisão sistemática, gradual e progressiva dos programas de treinamento, objetivando melhorar ou alcançar o rendimento físico. Então, periodização é uma forma que eu tenho de pegar todo aquele objetivo macro e dividir em períodos, etapas e subetapas, tá, de treinamento, para que eu possa ter maiores chances de alcançar aquele determinado rendimento físico. E por que a periodização do treinamento é tão importante para nós? Para que não aconteça isso que aconteceu com o Ronnie Coleman. O Ronnie Coleman foi um dos fisiculturistas, um dos maiores fisiculturistas que a gente teve na história do bodybuilding, mas ao mesmo tempo os treinamentos do Ronnie Coleman eram treinamentos muito passíveis de questionamento. Óbvio que não dá para questionar muito alguém que teve os resultados que ele teve, né? Para questioná-lo eu precisaria ter o mesmo resultado que ele. Então, não quero ser engenheiro de obra pronta, nem ser aquele teórico chato da universidade que fica questionando o inquestionável. Mas, obviamente, que a gente viu que por uma questão de sobrecarga, de evolução de carga muito inadequada, ele teve a lesão que hoje o impossibilita, foi submetido aí a mais de 5, 6 cirurgias e hoje ainda tem a dificuldade muito grande de andar por uma lesão na coluna durante o agachamento, até virou uma coisa meio filosófica, que ele falou, não me arrependo porque eu me lesionei agachando. Então, veja, quando a gente trabalha lá na academia, que a pessoa vai e a gente controla só a carga de treinamento, a gente está falando de programação. Então você fala assim, olha, a pessoa melhorou a força, eu vou lá e coloco mais peso. Isso é programação de treinamento. Agora, se você vai lá na academia, e a pessoa está realmente dividida em 2 períodos, 2 etapas e assim por diante, aí você está falando de periodização de treinamento. Então você tem a programação, que nada mais é do que eu ajustar a carga ali na academia, e você tem a periodização do treinamento, que é você pensar em variáveis muito mais complexas, em variáveis muito mais sistêmicas e assim por diante. Beleza? Então, programação e periodização. E eu queria começar fazendo um apelo, porque existe um preconceito muito grande com o bodybuilder e com o fisiculturismo, com o bodybuilding. Começar fazendo um apelo para o respeito com o fisiculturismo e com o bodybuilder. Muita gente fala que esses atletas só são assim por causa do uso dos esteroides anabolizantes androgênicos. E quando, na verdade, esses caras treinam pra cacete, tem uma disciplina gigante, tá? Então, é uma modalidade que merece todo o nosso respeito e o atleta, o bodybuilder, o atleta de fisiculturismo merece todo o nosso respeito, porque para você alcançar esse nível de massa muscular, para você alcançar esse nível de simetria, você precisa de muito treinamento e precisa de muita, mas muita disciplina. Beleza? Não é fácil o que esses atletas passam, principalmente em um período chamado de período de cutting, onde eles têm uma restrição alimentar absurda. Eu não poderia começar essa aula sem fazer homenagem a alguns nomes clássicos do fisiculturismo, que eu acho que é importante que vocês conheçam, como por exemplo o Joey Weider. O Joey Weider, ou Joey Weider, não sei como é que a pessoa prefere falar, um canadense, foi o criador do Mr. Olympia e foi o pai do fisiculturismo. Graças ao Joey Weider que a gente tem hoje a competição Mr. e Mrs. Olympia. A Mrs. Olympia ela foi parada por um tempo, agora voltou. Esse ano vai ser realizada entre os dias 17 e 20 de dezembro, se eu não me engano, no Planet Hollywood, em Las Vegas, que são os concursos que a gente tem dos homens e das mulheres, que teoricamente, em termos de muscularidade, são os mais perfeitos e as mais perfeitas do mundo. E o Joey Weider, ele era um cara que ele pensava no treinamento de uma forma muito geral, muito sistêmica. O Joey Weider, ele era
né, ele era uma figura muito paterna, né, em relação aos atletas. E o Joey Weider, ele era como se fosse um pai dos atletas. E graças ao Joey Weider, hoje a gente conhece muitos métodos de treinamento, como por exemplo o método Drop Set, que é um método que veio do Joey Weider. Né? Muitos dos métodos da musculação vieram dos fisiculturistas. O German Volume Training, que é o GVT, ele veio do fisiculturismo alemão. O Drop Set, Joey Weider. Se você pega o pré-exaustão, que é o sistema de divisão, treinando mono, depois multiarticulares, vem vendo o Sérgio Oliva, um atleta cubano, também um grande fisiculturista, utilizava bastante. Então, né, aqui está a minha homenagem a Joey Weider, e não só ele, também ao grande Joey Gold, que foi o fundador da Gold's Gym, né? Essa daqui é a unidade lá de Miami. Então, Gold's Gym, onde o Arnold Schwarzenegger esses dias fez um post bem legal no Instagram, falando assim, ó, Instagram, né? Ainda sinto o cheiro do suor e o barulho dos ferros caindo. Então, o fisiculturismo tem essa veia. E queria deixar a frase aqui do Joey Weider: procure alcançar a perfeição, se aprimorar, seja fiel aos seus amigos, diga a verdade e honre seus pais. Esses princípios ajudarão a conhecê-la, fortalecê-la e dar-lhe esperança, conduzindo ao caminho da grandeza. Isso daqui é o fisiculturismo. Então respeite o fisiculturismo. Nem todo fisiculturista utiliza esteroide anabolizante androgênico, e os que utilizam é uma escolha pessoal. Isso não tira, não negligencia o trabalho que essas pessoas têm, não negligencia a disciplina que essas pessoas têm, não negligencia o treinamento que essas pessoas têm. Então respeite o fisiculturismo. Hashtag, se você tirou algum print, você vai postar o print escrito me marcando. Você coloca assim, ó, hashtag respeite o fisiculturismo. E aí a gente, quando pensa no fisiculturismo, a gente pensa em algumas fases básicas. Dentre elas, né, duas fases principais, dois períodos principais quando você pensa no macrociclo, quando você pensa na periodização do fisiculturismo. Um período chamado de off-season, que também é chamado de bulking, e um período chamado de pré-contest, que é um período chamado de cutting. Tá? Normalmente, os atletas eles acabam passando cerca de... eu posso ter um macrociclo aí eu posso ter períodos, né, que envolvam 4 meses para cada uma dessas realidades. Aqui é uma imagem que ilustra o que é o período de bulking e o que é o período de cutting. Tá? Obviamente que não é uma imagem tão fidedigna assim, mas é uma imagem que dá para você entender basicamente o que significa isso. O período de off-season, também chamado carinhosamente pelo pessoal do fisiculturismo de off, é o período onde você vai ter, né, onde você estimula, onde você tem ali, o principal objetivo é ganhar massa muscular. Então você ganha massa, ganha tamanho muscular e obviamente que você tem uma ingestão calórica lá em cima, e dentro dessa ingestão calórica você tem uma alta ingestão de carboidrato. Por quê? Porque o carboidrato é a energia rápida que você tem para o treinamento. E qualquer privação de carboidrato que você tiver, você vai ter prejuízo do seu programa de treinamento. Então você precisa ter a ingestão de carboidrato. Obviamente que para cada grama de carboidrato que a gente armazena 3 gramas de água. Então quando você armazena carboidrato, você retém líquido, você retém água. E, portanto, você tem aquele aspecto inchado, que não é o principal objetivo. O fisiculturismo ele vai observar tanto o aspecto estético, como a aparência, a densidade muscular e também a simetria muscular. E, obviamente, que para você subir no palco, como é dito quando, né, o atleta vai competir, você precisa ter um nível de definição muscular absurdo, o que talvez a retenção hídrica prejudique. E aí você tem um outro período, que é um período chamado de pré-contest, ou um período chamado de cutting, e esse período chamado de cutting é um período onde o atleta precisa, de toda aquela massa muscular que ele ganhou, ter perda de gordura, ter perda de água, e obviamente ele precisa aumentar ou melhorar a definição muscular. E ele não pode deixar de treinar para manter o volume e o tamanho musculares que foram
alcançados no período de bucking. Então, praticamente a gente tem esses dois períodos principais dentro de um programa de treino periodizado, e tem o terceiro período, que é o descanso, a recuperação e a preparação para uma nova temporada, que nos livros clássicos do bodybuilding, que nos livros clássicos de treinamento, isso era colocado como entre safra, que era um período entre uma temporada e outra. Então você tem esses três períodos: um período de bucking, também chamado de off-season, um período de cutting, também chamado de pré-contest, e um período de recuperação de uma fase para outra. Beleza?